Sabe quando um projeto caseiro, desses de garagem, acaba se tornando algo muito maior? Hoje a gente vai analisar um dimmer feito em casa, criado para controlar tanto luzes quanto motores. Mas o que parece ser só um projetinho de eletrônica, na verdade se revela uma grande lição sobre criatividade, sobre aceitar as imperfeições e, o mais importante de tudo, sobre um alerta de segurança que ninguém pode ignorar. Vamos ver o que tem por trás desses fios? Bom, o nosso roteiro aqui é bem claro. A gente começa entendendo para que serve o projeto, depois passa pelas gafes que aconteceram na montagem e, claro, vê ele funcionando. Daí a gente entra numa discussão sobre aparência versus função e fecha com a parte mais crítica, um apelo por segurança que muda totalmente a nossa forma de olhar para tudo isso. Vamos lá? Então, vamos começar pelo começo. Nesta primeira parte, a gente precisa entender o básico. Qual era a ideia por trás desse dimmer? O que ele deveria fazer e com que tipo de material ele foi construído? Entender essa base é fundamental para sacar tanto os acertos quanto os erros do projeto. E aqui está a pura essência do espírito faça você mesmo, né? É pegar o que você tem à mão e criar algo útil. Ninguém aqui estava querendo reinventar a roda, não. O objetivo era bem prático, construir uma ferramenta com peças que já estavam ali disponíveis para controlar duas coisas diferentes com um botão só, a intensidade de uma luz e a velocidade de um motor. E se a gente olha as peças, vemos que isso aqui é praticamente uma história de reaproveitamento. É um motor de micro-ondas velho, uma chave que sobrou de algum lugar. Isso aqui não é um kit que se compra pronto na loja de jeito nenhum. É uma colcha de retalhos de peças que talvez fossem para o lixo, provando que para algo funcionar, o que importa mesmo é a criatividade, e não só ter componentes novinhos em folha. Agora, vamos para a parte em que a teoria encontra a prática. E a gente sabe, né? Nenhum projeto feito em casa é 100% perfeito. E muitas vezes é nessas imperfeições que estão as melhores lições. Vamos dar uma olhada em como o criador lidou com as próprias gafes. E aqui, um momento de sinceridade total. Um erro bobo com super cola que acabou tornando uma parte do projeto permanente. Muita gente tentaria esconder uma coisa dessas, mas o criador faz exatamente o contrário. Ele faz questão de mostrar. E isso já diz muito sobre qual era o verdadeiro objetivo dele com tudo isso. E no fim das contas, esse erro com a cola acaba virando uma peça central da história. Não é um defeito, é quase uma prova de conceito. O objetivo nunca foi vender o aparelho, mas sim aprender com o processo e mostrar como ele foi feito. A grande lição é que o aprendizado é cheio desses erros que, no fim, funcionam. Ok, a gente já viu que ele tem suas falhas, que a aparência não é a melhor do mundo, mas a pergunta que não quer calar é: funciona? Chegou a hora de ver o dimmer em ação e descobrir se, na prática, a função realmente ganha da forma. E a resposta é um grande sim. Como dá pra ver aí na tabela, o controle é super preciso. A lâmpada vai de um brilho bem fraquinho até a luz total e o motor vai de uma rotação bem devagar até a velocidade máxima. Ou seja, apesar da super cola e das outras gafes, o objetivo principal foi cumprido com sucesso. E isso tudo nos leva a uma questão bem interessante, que vale para qualquer projeto criativo. Será que a aparência é mais importante que a função? Vamos explorar um pouco a filosofia por trás desse design, digamos, bagunçado do dispositivo. O recado do criador é reto e direto. Isso aqui não é um produto, é uma aula. A estética foi deixada de lado de propósito. A fiação toda exposta não é desleixo, é um mapa do circuito feito para ser entendido. Ele mesmo diz que se fosse para vender, claro, o acabamento seria outro. Mas como o objetivo aqui era ensinar, o visual não importava. Essa tabela aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, o projeto didático, focado em funcionar e em ensinar. Do outro, o projeto comercial, em que a qualidade, o acabamento e a experiência do cliente são prioridade. Mas tem uma palavra ali na coluna comercial que muda tudo e que nos leva à parte mais importante desta análise: segurança. E agora, a gente deixa de lado a construção, a filosofia, porque chegamos na lição mais crítica, que vai muito além desse projeto. A conversa agora não é sobre como fazer, mas sobre como não se ferir ao fazer. Essa é a parte que realmente importa. De repente, aquele design feio e exposto ganha um propósito totalmente novo. Os fios aparentes não estão ali só para o aprendizado. Eles funcionam como um alerta constante. Cada componente visível está praticamente gritando perigo. A maior lição deste projeto, talvez, seja o próprio risco que ele representa. E vamos ser bem claros sobre o que está em jogo aqui. 127 volts. Isso não é uma pilha de brinquedo, é a mesma voltagem que sai da tomada da parede correndo por um circuito totalmente aberto.
Um toque no lugar errado não é só um susto, um choquinho, pode ser fatal. E o próprio criador não nos deixa esquecer disso. A todo momento ele para e alerta. Cuidado com o choque, perigo com a hélice. Ele martela essa mensagem várias vezes, porque ele sabe que na empolgação de criar algo novo é muito fácil esquecer o quão perigoso aquilo pode ser. Mas, sabe como é? Avisos técnicos são uma coisa, a realidade é outra. E o alerta mais poderoso que o criador compartilha não vem de um manual de instruções, mas de uma história real, que mudou a perspectiva dele para sempre. E essa história muda tudo. Ela mostra o peso da responsabilidade que quem ensina na internet carrega. Um vídeo, um tutorial, pode inspirar muita gente, mas também pode levar ao perigo se cair nas mãos erradas. Para o criador, foi um choque de realidade. Um lembrete de que compartilhar conhecimento vem com a obrigação de proteger. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final sobre esse equilíbrio delicado entre incentivar a curiosidade e garantir a segurança nesse mundo online do faça você mesmo. Onde é que a gente traça a linha entre compartilhar um conhecimento que inspira e apresentar um risco para um público que a gente nem conhece? É uma pergunta que todo mundo, quem cria conteúdo e quem consome, precisa se fazer.